Não entendo quão arrogante pode ser uma pessoa que chega depois de 11 anos de casamento e diz que vai dormir com outra. Percebi que não conhecia minha esposa. Parecia-me que eu sabia absolutamente tudo sobre ela. Mas, como se viu, eu não sabia nada sobre ela e ela mentiu para mim o tempo todo. Cheguei em casa mais tarde do que o planejado naquela noite. Eu tinha que ir a uma reunião da qual eu particularmente não queria participar. Os dois indivíduos entre os quais eu estava mediando eram francamente desagradáveis. Ambos pareciam ter a intenção de causar o máximo de dano possível um ao outro, em vez de buscar uma resolução. Eles não estavam interessados em encontrar um ponto em comum. O foco deles era infligir danos. Eu entendi o porquê. Eles viam a situação como um desastre empresarial. No entanto, era minha responsabilidade encontrar um acordo em que ambos os lados pudessem sair satisfeitos. Conseguir isso era quase impossível quando uma ou ambas as partes estavam mais focadas em machucar a outra do que em resolver o problema. Às vezes, tentar resolver as coisas só aumentava a dor. Em tais casos, ninguém saiu se sentindo contente. Houve momentos em que tive que admitir a derrota e aconselhar ambas as partes que a intervenção legal era necessária porque a única resolução que buscavam era causar dano ao outro. Em situações em que ambos os lados são movidos pela raiva e pela dor, ainda há esperança de que um ou ambos eventualmente reconsiderem sua abordagem. É aqui que meu papel se torna crucial. Acho que é costume me apresentar. Sou Mike Absalom. Eu trabalho como mediador, e se me permite dizer, um mediador bastante eficaz. Nossa empresa é contratada por escritórios de advocacia como árbitros. Normalmente, nossa função está inserida em contratos. Quando surge uma disputa contratual, em vez de recorrer imediatamente a advogados, as partes envolvidas, às vezes 2, 3 ou até 4, recorrem a nós. Sentamos, nos esforçamos para entender a situação e os desejos de cada parte e nos esforçamos para chegar a um acordo. Às vezes conseguimos, às vezes não. Nosso trabalho não é juridicamente vinculativo. Negociamos acordos com base na boa vontade em vez de leis executáveis. Ocasionalmente, nossos acordos são formalizados em contratos, mas, principalmente, visamos facilitar o diálogo e a resolução. É menos sobre interpretação legal rigorosa e mais sobre promover entendimento mútuo e cooperação. Sim, é isso que eu faço. Tem sido uma constante na minha vida, sempre encontrando maneiras de mediar. Crescendo em uma família grande, 6 filhos, 5 meninos e uma menina, eu era o segundo mais velho, muitas vezes desempenhando o papel de pacificador. Nossa mãe nos criou sozinha. Nosso pai faleceu logo após o nascimento do mais novo, Benji. Foi um acidente trágico envolvendo um motorista bêbado enquanto ele atravessava a rua, logo após comprar flores para a mãe. Ela nunca se recuperou totalmente da perda, mas se dedicou a nos sustentar. Mesmo com ambos os pais sustentando igualmente 6 filhos, teto, roupas, comida e atenção, teria sido desafiador. Para um dos pais, era uma tarefa monumental. A mãe trabalhava com imóveis, e nos tornamos o que eles chamavam de crianças lucky. Voltando para casa para nos defendermos, assistindo TV e, inevitavelmente, irritando um ao outro, com eu geralmente acabando como mediador. A mediação eventualmente se tornou meu caminho profissional. Não foi algo que planejei. Simplesmente evoluiu. Comecei no chão de fábrica de uma fábrica, criando widgets de metal para vários produtos, como carrinhos de golfe e canetas. O que você quiser. Se precisasse de pequenas peças de metal, nós as fazíamos. Para encurtar a história, eu me vi frequentemente sendo a voz da razão em disputas. E eu naturalmente acabei resolvendo conflitos quando necessário. Não sei por que eles me escolheram. Talvez eu parecesse o mais equilibrado. Então eu estava trabalhando nessa metalúrgica, um bico de meio período, enquanto estudava escrita criativa na faculdade. Também não sei bem o que eu estava pensando. Houve um conflito entre a gerência e os trabalhadores. Alguns de nós éramos sindicalizados, outros não. Eu não estava no sindicato, mas de alguma forma acabei como representante dos trabalhadores.
Havia um representante sindical que aparecia ocasionalmente, mas metade das vezes que a gerência queria falar com os trabalhadores, ele não estava em lugar nenhum. Parte de mim ainda acha que a gerência fez isso de propósito. De qualquer forma, acabei falando muito e, apesar da gerência estar preparada para uma briga, conseguimos negociar alguma coisa. Aconteceu de novo 4 meses depois. Situação parecida. Eles não queriam que tirássemos férias em agosto devido a um pedido grande ou algo assim. Desta vez, eles trouxeram uma empresa de arbitragem, essencialmente fazendo o que eu tinha feito, mas supostamente sem preconceito, de acordo com a gerência. Não mudou muito. A empresa de arbitragem acabou consultando a mim e ao representante do sindicato de qualquer maneira, e então passou a decisão para a gerência. Eles agiram mais como um intermediário. Nós resolvemos uma solução que evitou qualquer aborrecimento, como a gerência colocou, e todos se beneficiaram. Especialmente eu. Até recebi uma oferta de emprego da empresa de arbitragem. Então, mudei minha especialização na faculdade para estudos de negócios com especialização em psicologia e entrei para eles. Definitivamente mais fácil para as minhas mãos, isso é certo. Eu me formei 2 anos depois e tenho trabalhado como mediador desde então. Deixe-me dizer, eu já lidei com alguns casos incomuns. De disputas entre empresas de cinema e agentes de atores, a conflitos dentro de empresas de automóveis envolvendo seus trabalhadores, e até mesmo entre advogados que são sócios. Eu já mediei entre competidores em uma competição de surf e a empresa organizadora, e já facilitei mais do que alguns casamentos. Não tento desempenhar o papel de um conselheiro matrimonial, deixo isso para os especialistas. Meu trabalho começa quando todo o resto falhou e a única coisa que resta para resolver é quem fica com a coleção de CDs. Tenho minha própria abordagem única que funciona para mim. Acho que as pessoas respondem à vulnerabilidade e à honestidade. Durante a mediação, faço questão de mostrar minha vulnerabilidade e honestidade. Sento-me com cada parte separadamente para entender quem elas são, o que valorizam, como percebem a situação, o que esperam alcançar e suas visões do outro lado. Basicamente, tento entender as perspectivas de ambos os lados do conflito. Quero mencionar que fui repreendido por sócios seniores várias vezes por usar essa linguagem, mas é como inicialmente abordo a compreensão dos clientes e funciona para mim. Só preciso me abster de usar essas palavras. Desse ponto de partida, geralmente encontro uma maneira de encorajar cada lado a considerar o que o outro acha significativo. Pode não importar para um lado, ou pode importar, e é isso que está causando o conflito. Em todo caso, ajudá-los a reconhecer as necessidades uns dos outros é crucial. Orson Scott Card, um conhecido escritor de ficção científica e um tanto religioso, certa vez escreveu uma história sobre uma garota que conseguia ver as conexões entre as pessoas. Ela os percebia como linhas de força que formavam uma teia, conectando todos. Ela sabia como cortar essas linhas com algumas palavras bem escolhidas. Em uma nota diferente, como é que algumas pessoas podem ser incrivelmente inteligentes e criar histórias incríveis com personagens e diálogos atraentes, mas têm esse profundo ponto cego onde acreditam em seres invisíveis residindo acima das nuvens? Isso me confunde. Quando li sua história, notei semelhanças entre o que eu faço e o que esse personagem fictício faz. Nem sempre vejo imediatamente o que une as pessoas, mas com esforço suficiente, geralmente consigo descobrir. Meu trabalho é destruir conexões existentes ou criar novas que substituam as antigas. Pelo menos é assim que eu vejo. É tudo um pouco tocante e não é fácil para mim transmitir isso, e essa definitivamente não é uma habilidade que eu pratico em casa com minha esposa. Assim, minha esposa. Eu nem mencionei ela ainda. Mas eu precisava te contar um pouquinho sobre o que eu faço e como eu faço, porque depois vai fazer diferença. Eu realmente preciso me descrever? Sério? Ok. Ok. Tenho exatamente 1,80 metros de altura. Peso 197 libras há pelo menos uma semana. Bebo vodka, adoro vinho, ando de bicicleta para treinar e, sim, meu cabelo está começando a ficar ralo e definitivamente grisalho nas laterais. Maldita velhice. Isso é o suficiente? Devo continuar assim? Ou ficar barbeado ou algo assim?
Alguém realmente se importa com isso? Então, sobre minha esposa. Sim, tenho que falar sobre ela. Ela é o amor da minha vida. Eu sei que todo mundo diz isso, certo? Mas é verdade. É como uma daquelas coisas que as pessoas dizem sobre ter filhos, como é incrível. Essas são apenas palavras para aqueles que não vivenciaram. Acho bem intrigante e um tanto engraçado como as pessoas anunciam que vão ter filhos. As palavras, estamos grávidos, realmente me fazem sorrir. Estamos? Eu só estou me divertindo e, além disso, o show é totalmente dela. Ela os deixa crescer, sofre desconforto, para de beber e, eventualmente, enfrenta humilhação durante o parto, sem mencionar problemas potenciais como estrias e depressão pós-parto. E, no entanto, de alguma forma, o cara está distribuindo charutos. Sim, essa é uma contribuição real. E também há dicas de amigos. Vá ficar bêbado. Você não poderá quando o bebê nascer. Vá ao cinema. Você não poderá quando o bebê nascer. Saia para comer. Você não vai poder quando o bebê nascer. Vá dormir um pouco. Você não vai conseguir dormir quando o bebê nascer. E, meu favorito, se envolver em intimidade. Você não vai conseguir fazer isso quando o bebê nascer. E eles sempre terminam com as palavras, mas vai ser a melhor coisa de todas. Claro, parece que sim. Parece fantástico. Quer dizer, muitas pessoas dizem isso, elas devem realmente querer dizer isso. Mas, droga, elas explicam a você em detalhes por que vai ser difícil. E então elas dizem, mas é ótimo. É a melhor coisa que já aconteceu, sem entrar em detalhes. Mas considerando como me senti, no passado, sobre Christie, eu entendo completamente. Esse é o nome dela, a propósito. Ela costumava ser Christie Fenton e agora é Christie Absalom, pelo menos pelos próximos meses. Meus sentimentos por Christie eram recíprocos. Quando se tratava de crianças, eu sabia que meus comentários casuais sobre isso vinham de um lugar de preocupação genuína. Para nós, a ideia de ter filhos estava fora de questão. Christie tinha sofrido dores severas e o que ela chamava de problemas femininos desde sua primeira menstruação. Seus pais a levaram às pressas para o hospital, onde descobriram que suas trompas de falópio eram mal formadas. Foi necessária uma cirurgia para amarrá-los e remover as partes afetadas para evitar riscos sérios à saúde. Foi explicado a ela como um potencial precursor do câncer. Então suas trompas foram removidas, junto com qualquer chance de Christie engravidar. Quando nos reunimos, ela já tinha aceitado isso tanto quanto se pode. Ouvi dizer que uma mulher não se sente verdadeiramente mulher se não consegue cumprir um aspecto tão básico da feminilidade. Não tenho certeza se concordo. Mas eu sabia que era um assunto delicado para Christie, um assunto que nenhum de nós queria aprofundar. Eu aceitei. Eu adorava crianças e sempre presumi que as teria algum dia. Mas quando chegou a hora de escolher entre ter Christie na minha vida ou ter filhos, a decisão foi óbvia. Nós discutimos isso muito e alguns anos atrás Christie até sugeriu recorrer a uma gravidez de substituição. Nós investigamos isso, eu fiz o teste e começamos a explorar opções e procedimentos para a barriga de aluguel. Apesar do entusiasmo de Christie, eu sempre tive dúvidas. Eu sentia que algo estava errado. Quando chegou o momento certo, eu não conseguia terminar o trabalho. Só quando Christie ficou chateada com minha rejeição é que percebi o porquê. Christie estava carregando uma culpa profunda e infundada sobre sua incapacidade de conceber, vendo a barriga de aluguel como uma forma de satisfazer minha felicidade e como uma penitência percebida de um poder superior. Eu não conseguia compreender de onde isso vinha, mas foi preciso terapia para descobrir e começar a consertar esses problemas. Às vezes, seus instintos sabem mais do que seus pensamentos conscientes. Embora eles fossem precisos naquela época, eles falharam comigo de uma forma profunda dessa vez. Então, nunca tivemos filhos. Nunca seguimos com a adoção. Simplesmente não parecia certo, embora eu não saiba dizer exatamente o porquê. Em vez disso, decidimos que, se não tivéssemos filhos, abraçaríamos isso completamente. Viajamos muito, explorando o mundo, correndo com os touros, tomando café da manhã aos pés das pirâmides,
brincando de esconde-esconde entre as ruínas de Pompeia, mergulhando em Pearl Harbor, nos entregando a semanas de degustação de vinhos em Napa Valley e praticando bungee jumping da Sydney Harbour Bridge. Nós realmente vivemos a vida ao máximo. Nossos amigos de longa data gradualmente se afastaram conforme começaram a formar famílias. Nossos estilos de vida divergiam, e todos nós entendíamos o porquê. Houve muitas promessas de ficarmos juntos, inicialmente tentamos cumpri-las, mas ninguém estava disponível. E eles não conseguiam encontrar babás, e mesmo quando conseguiam, tinham que chegar em casa cedo e não podiam se soltar, sabendo que tinham responsabilidades parentais. Depois que eles saíram do nosso condomínio no centro de Bellevue, um subúrbio rico de Seattle, nós trocávamos olhares cúmplices e ríamos, dizendo um ao outro, graças a Deus não temos filhos. Era um tanto patético, talvez mascarando nossas próprias inseguranças, mas alimentados pelo álcool, nós então fazíamos amor lento e preguiçosamente na sacada. Estando 3 andares acima, não estávamos preocupados em sermos vistos, então certamente havia algumas vantagens. Estávamos indo bem. Eu tinha meu trabalho, que podia ficar intenso às vezes, e ela tinha o dela como curador em um museu de tecnologia em Seattle. Era divertido. Ela tinha uma paixão por todos os gadgets mais recentes, como iPhones, iPads e Fitbits, coisas tipicamente associadas a ser uma coisa de homem, enquanto eu gostava de música clássica, escultura e ópera. Nós sempre brincávamos que nossos cérebros devem ter sido trocados como naquele episódio de Star Trek, série original, é claro. Fui devidamente educado sobre isso pela minha esposa ocasionalmente nerd. Não se preocupe. Estamos casados há quase 12 anos. Na verdade, nos conhecemos em um jogo de hóquei de gramado, de todos os lugares. Eu tinha acabado de me mudar para a área de Seattle depois da faculdade no Missouri, antes disso, cresci nos subúrbios de Chicago. Eu não conhecia muitas pessoas ainda, então, quando um colega me convidou, pensei, por que não passar meu sábado lá? Eram 2 equipes de gêneros mistos se enfrentando. O nível de competitividade era algo para se testemunhar. Parecia uma desculpa perfeita para as mulheres de ambos os times darem uma surra nos homens e serem aplaudidas por isso. Às vezes era difícil dizer quem era quem. Algumas das mulheres eram tão fortes e atléticas. Eu tinha acabado de testemunhar um homem levar uma pancada brutal nas canelas com um taco de hóquei, rasgando sua caneleira e fazendo com que sangue se espalhasse por todo o lugar. Enquanto eu processava a cena, percebi que alguém estava de pé ao meu lado, segurando uma bebida e observando o caos na nossa frente. Você acha que ele vai querer entrar para um time misto de novo? Ela perguntou, virando-se para olhar para mim. Eu não o culparia se ele não fizesse isso. Sair mancando do campo não é exatamente uma ótima maneira de terminar nada, respondi, me sentindo um tanto inadequado. Ela sorriu para mim e então olhou de volta para o homem sendo auxiliado a sair do campo por seus companheiros de equipe. Definitivamente há maneiras de tornar isso mais agradável. Mas não assim. Foi bom conversar com você, ela sentiu antes de ir embora. Para mim, o encontro foi emocionante. Christie, com cerca de 1,70 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, rosto redondo, olhos cativantes adornados com maquiagem escura e cílios longos, que mais tarde descobri que eram reais. Um nariz perfeitamente arrebitado, maçãs do rosto deslumbrantes e uma boca suavemente amuada que convidava a beijos se você ousasse demorar-se nela. Seus impressionantes olhos azuis piscavam com um toque de frequência demais. Ela tinha uma figura agradável, nada excessivo, apenas as proporções certas, com um traseiro bem formado que não era excessivamente grande ou instável. Seus quadris eram um tanto estreitos, mas ela era uma visão agradável em todos os aspectos. Enquanto eu a observava ir embora, não pude deixar de lamentar minhas próprias respostas sem graça. Balançando a cabeça com arrependimento. Mais tarde naquele dia, tive outra chance quando visitei o bar improvisado fora do campo. Eles estavam servindo apenas vinho barato e medíocre, cerveja e coquetéis prontos que tinham o gosto exatamente como esperado. Decidi me contentar com uma taça do vinho menos questionável. Sim, admito, sou um pouco snob em relação a vinhos. Graças à minha tia Nancy,
que se interessava por análises de vinho em meio período, eu tinha aprendido bastante sobre termos como nariz e buquê, junto com toda a outra linguagem pomposa usada em críticas de vinho. No entanto, também aprendi que muito disso, cerca de 95%, era apenas um absurdo pretensioso destinado a impressionar outros que realmente não sabiam nada melhor. No final das contas, o vinho, como a arte, se resume ao gosto pessoal. O que funciona para você e o que não funciona. Não há nada no mundo que possa justificar um vinho custando $100, muito menos $1.000, exceto quanto alguém está disposto a pagar por ele. Depois de escolher a única bebida que não me fez fazer careta, me virei e encontrei o indivíduo charmoso que tinha falado comigo mais cedo naquele dia, parado bem atrás de mim na fila. Ela estava profundamente absorta em manipular uma pequena caixa preta que parecia ter uma caneta presa a ela. Ela estava tão focada que não percebeu que eu estava esperando pacientemente que ela percebesse e se afastasse. Finalmente, limpei minha garganta para chamar sua atenção. Ela olhou para cima com um toque de aborrecimento, então percebeu a situação e se desculpou, dizendo, desculpe por isso. Acabei de receber isso e não consigo largá-lo. Ela levantou a caixa, que tinha uma tela LCD cinza. É um visor, um dos novos PDAs, ela explicou como se isso esclarecesse tudo. Eu simplesmente assenti e ela acrescentou, deixa pra lá. Desculpe. Deixe-me sair do seu caminho. Quando ela se afastou, eu manobrei ao redor dela, mas então parei abruptamente. Ela pegou uma bebida, virou-se de volta, e agora eu estava bloqueando seu caminho. Ela olhou para mim, um sorriso fraco brincando em seus lábios. Nós continuamos nos encontrando, ela comentou brincando. Eu retribuí o sorriso. Então, o que exatamente é uma viseira? Vamos sair da fila e bater um papo. E foi o que fizemos. Por 1 hora. Descobri que um visor era um desses novos dispositivos de assistente pessoal digital, inicialmente produzidos pela Palm. Descobri que ela era apaixonada por gadgets. Soube que ela era bibliotecária e historiadora treinada. Descobri que ela só tinha vindo naquele dia porque um amigo estava jogando e ela não podia recusar sem magoá-lo. Também descobri que ela estava livre na sexta-feira seguinte e realmente queria ver o último filme de Harry Potter, mas não gostava de ir sozinha. A dica foi clara e eu a aceitei sem hesitar. E isso marcou o começo. Na quarta semana já estávamos na cama juntos e em 10 meses estávamos casados. Nosso casamento foi bem caótico, minha família inteira apareceu, lembrando uma reunião do clã Pet. Os dela também estavam presentes, muito mais refinados que os nossos, nos espiando por cima dos óculos bifocais com desconfiança, mas eventualmente se soltando e se juntando às festividades quando alguns dos meus parentes os puxaram para a celebração. Eu poderia elaborar sobre a família dela, uma irmã, um irmão no exército estacionado sabe-se lá onde, fazendo sabe-se lá o que com sabe-se lá quem, e pais há muito divorciados, mas agora amigáveis. Eu não via muito o irmão dela, pois ele estava sempre no exterior, mas quando nos encontrávamos, ele parecia um cara decente. Ele se importava com a irmã, mas não era cego às suas peculiaridades. Nós tomamos algumas cervejas juntos, aqueles caras do exército sabem beber muito, e tivemos algumas, digamos, conversas interessantes. Acabei aprendendo mais sobre os antigos namorados dela do que eu queria saber. Eu poderia continuar falando sobre nossos anos juntos, crescendo, nos divertindo, explorando a vida e às vezes nos comportando como adolescentes quando achávamos que poderíamos escapar impunes. Éramos parceiros em todos os sentidos da palavra. Fazíamos parte de vários grupos juntos, eu lia poesia enquanto ela tentava participar, ela pintava, e eu honestamente nem tentei. Eu conseguia ler e escrever, mas era só isso, eu nem sabia qual ponta do pincel segurar. Eu tentava fazer resumos e ela se aproximava, dava uma olhada e comentava, parece que você ainda está na sua fase de 7 anos, e então caía na gargalhada. Ela se achava infinitamente divertida, minha esposa. Nós dois tínhamos mountain bikes de primeira linha e as usávamos bastante. A área de Seattle é cheia de trilhas de bicicleta e nós as aproveitávamos ao máximo. O ciclismo era a nossa principal forma de exercício e nós gostávamos muito disso. Até fizemos viagens de bicicleta para Portland e Vancouver.
Mas deixe-me esclarecer, não foi tudo sol e arco-íris. Nós discutimos, tivemos nossas divergências, ela tinha um temperamento explosivo. Quando ela estava realmente brava, você podia sentir o frio na sala. O sarcasmo dela era afiado e podia atingir profundamente, especialmente quando ela o expunha na frente dos outros, me deixando dividido entre recuar e parecer fraco ou me envolver em uma discussão acalorada na frente dos nossos amigos. Tentei as duas estratégias, mas nenhuma pareceu eficaz. Recuar às vezes amenizava a situação mais rápido, mas me fazia parecer fraco na frente dos nossos amigos. Enfrentá-la preservou meu orgulho, mas muitas vezes prolongou o conflito. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Era estranho porque para todos os outros ela parecia encantadora. Mesmo quando ela não gostava muito de algumas pessoas do nosso círculo social e podia ser bem cortante com elas, ela permanecia educada e extremamente gentil na cara delas. Seu vasto descontentamento era reservado somente para mim sempre que ela sentia necessidade. De certa forma, eu me senti imensamente privilegiado por ser o único com quem ela se sentia confortável o suficiente para deixar de lado a fachada. Isso é um elogio. Por outro lado, às vezes eu me preocupava profundamente com o bem-estar mental dela, mas o que realmente a irritava mais do que tudo era quando eu tentava usar meus malditos truques mentais Jedi nela. Aparentemente, quando eu mudava para o que ela chamava de modo mediador, eu inconscientemente assumia uma postura e expressão facial específicas. Ela percebeu cedo que isso significava e não importava o tópico da nossa discussão, era garantido que as coisas iriam piorar. Esses eram os momentos em que as provocações inevitáveis como sua família também é uma droga surgiam. Arrastar a família para qualquer discussão só piora as coisas. Ela também aprendeu rápido que trazer minha mãe para a discussão estava fora dos limites. Um fim de semana passado em um hotel porque eu a expulsei reforçou esse ponto. Para ser justo, devo mencionar que ela frequentemente tinha motivos válidos para ficar chateada comigo. Admito que não sou a pessoa mais fácil de se conviver. Posso ser temperamental, ficar bravo facilmente por coisas triviais, nunca dirijo comigo depois de um dia ruim e às vezes desprezo as pessoas por serem tolas, embora todos nós tenhamos nossos momentos. Ocasionalmente, até sou conhecido por visitar clubes, apesar de entender a exploração das mulheres que eles representam. Eu sou tão capaz quanto ela de escalar uma situação ruim, embora eu prefira resolver conflitos em particular. Ela geralmente reconhecia quando tinha ido longe demais. Depois de se acalmar, ela se desculpava profusamente, apenas para que enfrentássemos problemas semelhantes novamente logo depois. Nossa vida na cama era maravilhosa, pelo menos na minha opinião. Éramos perfeitamente compatíveis no quarto, fosse na sala de estar ou em uma noite memorável no banco de trás de um carro em Vitória, Canadá. Estudávamos um ao outro intimamente, compartilhávamos abertamente nossas fantasias, ou pelo menos eu o fazia. Acontece que ela não era tão franca. Tomamos atitudes ousadas, por exemplo. Fomos jantar com ela e ela estava com um vestido curto, sem saber, provocando estranhos. Nós até fizemos uma brincadeira em que eu fingia que ia buscá-la no bar de um hotel até que um incidente com um cara insistente nos fez mudar de ideia. Depois disso, nunca mais fiz isso. Quanto a ela, quem sabe? Desculpe pela expressão. Às vezes a vida pode te sobrecarregar, sabia? Às vezes você é um para-brisa, às vezes você é um inseto. Apesar de tudo isso, nós éramos felizes, ou pelo menos eu acredito que éramos felizes. Eu certamente estava feliz. Meu trabalho podia ser difícil. Às vezes eu viajava em projetos da minha empresa. Não era frequente e eu sempre voltava para casa logo. Christie também viajava ocasionalmente a negócios para seu museu, recebendo doações de empresas de tecnologia dispostas a doar equipamentos antigos para a posteridade. Eu a acompanhei várias vezes. Embora ouvir a conversa de entusiastas de tecnologia de que um disco rígido do tamanho de uma máquina de lavar já custou $750 mil e agora é inferior a brincos em capacidade não estivesse bem na minha ideia de entretenimento. Mas eu joguei golfe no Arizona no meio do inverno, tudo na conta da Intel, tentei a sorte com caça-níqueis de níquel e tive alguns momentos íntimos com minha esposa no terreno do hotel, então por que eu deveria me importar? Então,
Voltando àquela noite, mencionei que é realmente sobre o que essa história. Entrei em nosso apartamento, admirando sua vista agradável. Joguei minha jaqueta em uma cadeira e gritei: estou em casa, o que tem para o jantar? As luzes estavam acesas, indicando que ela estava em casa. Eu estacionei ao lado de seu pequeno Mazda Miata MX-5 conversível no estacionamento subterrâneo. A entrada do condomínio levava direto para a cozinha, onde peguei uma cerveja, uma diet de baixa caloria, como ela gostava de chamar, e então fui até a sala de estar. E lá estava ela, sentada no sofá, joelhos juntos, olhando para mim nervosamente, mordendo o lábio. No entanto, não foi ela que me congelou no lugar, foi o homem sentado ao lado dela. Querida, ela murmurou fracamente. Eu fiquei ali parada, olhando, incapaz de acreditar nos meus olhos. Sua linguagem corporal falava muito, arrependida, chateada, nervosa, resoluta, tudo em uma postura. Você não pode viver tão intimamente com alguém por tantos anos e não reconhecer o que está testemunhando. Bem, aparentemente você pode, como eu estava aprendendo. Mas naquele momento eu podia discernir toda a situação tão claramente quanto a luz do dia. O jovem tinha um sorriso que sugeria não confronto, embora não fosse bem um escárnio, mas algo parecido. Parecia que ele estava tentando mascarar sua arrogância clássica com uma fachada de sensibilidade. Quer ele acreditasse genuinamente ou não, sua linguagem corporal inequivocamente afirmava seu domínio e propriedade sobre ela nos eventos que se seguiram. Ela estava inclinada para a frente no sofá enquanto ele se inclinava para trás com os dois braços abertos, um atrás dela. Estava claro que ela se inclinou para a frente para evitar a aparência do braço dele ao redor dela, mas ela também não o havia removido. Seus esforços para minimizar a situação ironicamente a fizeram parecer pior, deixando-a parecendo culpada em vez de arrependida. Só de observá-los, entendi parte da situação. Eu sabia o que tinha acontecido antes. O que eu não sabia era suas intenções de seguir em frente, se era uma confissão e uma promessa de não repetir, um momento de término ou outra coisa. Mas eu estava ciente do que tinha acontecido antes. Essas coisas são difíceis de não notar quando você as testemunha. Olhei para elas por mais um momento antes de me jogar na cadeira ao lado do sofá, posicionada em um ângulo reto com ele. Isso me colocou bem ao lado do cara que me olhou com o que tenho certeza que ele acreditava ser preocupação. Eu podia ver a carranca desaprovadora de Christie enquanto eu me sentava e eu podia decifrar os pensamentos cruzando seu rosto. Nossa disposição dos assentos foi realmente mal escolhida. Se eu me tornasse agressivo, ela não teria chance de me impedir. Mas era tarde demais para isso agora. Claramente, havia um roteiro pré-determinado que eles estavam seguindo e eu tive que suprimir a raiva revirando meu estômago para descobrir o que esse roteiro implicava. Abri uma cerveja, suspirei fundo e tomei um longo gole. Ela mordeu o lábio nervosamente, prestes a dizer algo, mas hesitou. Imaginei que seria algo como: sim, uma cerveja parece bom agora. Uma risada escapou de mim quando um pensamento me ocorreu. É engraçado como as pessoas reagem sob estresse extremo repentino como esse. Já testemunhei isso antes e sempre me deixou perplexo. As pessoas dizem as coisas mais absurdas, fazem comentários irrelevantes ou levantam questões completamente sem relação com a situação em questão. Na minha linha de trabalho, isso é bem comum e muitas vezes me perguntei silenciosamente o que se passa em suas mentes naquele exato momento. Presumivelmente, uma negação total da realidade da situação e aqui estava eu, vivenciando isso eu mesmo. O quê? Christie perguntou, com uma ponta de irritação na voz que ela rapidamente mascarou. Tomei outro gole de cerveja e pensei alto. Sabe, eu achava que te conhecia tão bem. Geralmente consigo ler sua linguagem corporal como um livro, mas agora caiu a ficha. Aqui estamos e você conseguiu esconder tudo tão perfeitamente. Não acredito que perdi. Ela estremeceu levemente e respirou fundo. Sim, bem, ela começou hesitante. É em parte por isso que estamos tendo essa intervenção, eu suponho. Intervenção? Eu interrompi, a palavra pingando sarcasmo. É assim que estamos chamando essa pequena reunião? Por que não algo mais agradável? Uma reunião talvez? Um momento de chegar a Jesus até?
Saiu antes que eu pudesse me conter. Eu realmente deveria ter pensado melhor. Geralmente sou mais composta do que isso. Mike, ela disse em tom de reprovação, enfatizando meu nome com o tom que as pessoas usam para enfatizar uma palavra de 2 sílabas. Oh, por favor, querida esposa, eu retruquei, combinando com seu tom. Vá em frente. Eu não gostaria de atrapalhar sua agenda. Olhei para o cara sentado ao lado dela e notei que ele tinha uma das minhas cervejas na frente dele. A raiva que eu sentia, branca e crescente, estava se tornando palpável. Mike, você mesmo admitiu. Você não tinha ideia, ela continuou calmamente. Então não é justo dizer que não havia nada para notar? Nenhum sinal, nenhum declínio em afeição ou intimidade, certo? Ela estava certa. Eu não tinha notado. Eu também não estava procurando ativamente, mas depois de 11 anos juntos você pensaria que eu teria sentido alguma coisa. Mas a confiança pode cegar você. Ainda assim, eu me orgulho de ser observador. Meu trabalho exige isso. E não é como se eu a tivesse subestimado. Mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda a surpreendi com flores, a levei para passar os fins de semana, comprei pequenos presentes, qualquer coisa, para mostrar a ela o quanto ela significava para mim. O que tornou toda essa situação ainda mais distorcida, da minha perspectiva. Minha mente corria a 320 milhas por hora, lutando com perguntas para as quais eu não tinha respostas. Eu não tinha dado tudo a ela? O que mais ela poderia querer? O que a levou a isso? Por quê? Eu lutava para controlar minhas emoções. Ceder à minha vontade de explodir não me traria nenhuma resposta, por mais tentador que fosse. Eu sabia o suficiente para perceber que eventualmente eu poderia perder o controle. Mas eu precisava de respostas primeiro, e essa era uma maneira de encontrar algumas. Eu não obteria todas as respostas. Ela, sem dúvida, mentiria sobre algumas coisas. Era inevitável. Apesar de tudo, eu sabia que ela ainda me amava e não iria querer me machucar mais do que o necessário, então ela inventaria detalhes quando achasse necessário. Era apenas humano. Mas esse era o ponto crucial. Eu sabia que ela me amava. Eu tinha certeza disso. Mesmo com evidências sugerindo que o amor dela poderia ter sido compartilhado, eu me agarrei a essa certeza. Talvez eu estivesse me enganando sobre a exclusividade implícita, mas algumas verdades na vida você simplesmente sabe, e o amor dela por mim era uma delas. Fiz um gesto com minha cerveja, incapaz de confiar na minha voz ainda. Christie interpretou isso como concordância e continuou, falando na voz mais calma que conseguiu reunir. Então, logicamente, se eu nunca te dei menos do que sempre dei, como isso muda as coisas para você? Eu ainda sou a mesma pessoa que sempre fui. Isto, ela gesticulou em direção ao homem ao seu lado, é simplesmente uma dimensão adicional. Só isso. Nada mais muda. Eu ainda te amo e sempre serei tudo para você, assim como sempre fui. E eu quero o mesmo de você. Você não consegue ver isso? Você não perdeu nada aqui. Então foi assim. Ela queria ativamente que eu escolhesse esse caminho. Considere o ponto de vista dela, era um truque. Ela estava tentando fazer comigo o que eu faço profissionalmente, para me fazer olhar as coisas do ponto de vista dela, figurativamente falando, para tomar o lugar dela. Houve um breve silêncio, então ela falou. Não é sobre você, querida. De jeito nenhum. Não lhe falta nada. Você significa muito para mim e sempre significará. Eu só. Só o quê, Christie? Eu interrompi, surpresa por não ter virado a mesa de centro de raiva até agora. Você só precisava de mais do que eu poderia dar? Flores? Presentes? Fins de semana? Amor? Eu adicionei sarcasticamente. Não era o suficiente para você? Ele tem algo que eu não tenho? Eu. Christie começou a desmoronar, lágrimas brotaram em seus olhos. O homem ao lado dela se abaixou, ele me deu um olhar hostil. Christie, ele disse em uma voz surpreendentemente baixa. Baby, está tudo bem. Segure e firme como combinamos. Ele a abraçou,
confortando-a. Foi quando perdi um pouco a paciência. Inclinei-me para a frente e me dirigi a ele abruptamente. Ei, amigo. Posso te chamar de Rick, certo? Somos praticamente uma família. Com essas palavras, coloquei minha mão nas costas da mão dele, que estava apoiada em seu colo. Em um movimento suave, agarrei seu dedo indicador e o puxei bruscamente para cima e para trás. Ele não teve escolha a não ser obedecer para não correr o risco de quebrar o dedo. Ele tinha um braço em volta de Christie, e quando pressionei com mais força, dobrando seu dedo em um ângulo estranho, ele se curvou para aliviar a dor. Seus movimentos eram limitados pela presença de Christie. Mike, por favor. Christie interveio com uma voz suplicante. Lancei-lhe um olhar maligno antes de voltar a focar-me no homem à minha frente. Sentindo a tensão, ela sabiamente ficou onde estava, embora sua expressão sugerisse um desejo de intervir. Nem ela era estúpida o suficiente para tentar. Escute, amigo. Essa mulher é minha esposa. Não importa o que você pense, ela ainda é minha esposa. Enfatizei a palavra esposa e dobrei seu dedo ainda mais. Você está sentado no meu sofá no meu apartamento bebendo minha cerveja. Para ser honesto, não estou entusiasmado com suas aspirações de se tornar um cavaleiro branco, gênio. Você está aqui porque a moça, Christie estremeceu com a palavra, quer que você esteja aqui. Mas eu não quero. Então feche a boca e não faça nenhum som, senão só vai piorar. Agora estou segurando seu dedo e só usei uma mão. Não me empurre mais, ou você vai se arrepender. Você entendeu? Ele assentiu freneticamente, soltando o dedo, recostou-se, removendo a mão da mão de Christie e massageando vigorosamente o dedo machucado, olhando para mim com os olhos semicerrados. Eu segurei seu olhar. Nem uma maldita palavra, idiota. Lembre-se disso. Virei meu olhar para Christie, que empalideceu visivelmente, mas rapidamente recuperou a compostura. Não era necessário, Mike. James não tentaria machucar você. Ele só está aqui por mim. Para expressar apoio. Para garantir que ele não quer lhe fazer mal sério? Que atencioso da parte dele. Mas é melhor ele ficar quieto. Não vou encostar a mão em você. Mas, droga, eu poderia usar um alvo agora mesmo e ele está aqui. Mike, por favor, tente entender. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. O que houve, Christie? Você caiu acidentalmente no dele, eu soltei. Ela suspirou. Não, não é nada disso. Nós trabalhamos juntos, tudo mudou. Sinto muito. Não sei mais o que dizer. Eu amo dois homens. Eu te amo. Eu sempre amei e sempre amarei. Mas eu amo James também. Não consigo explicar. Essas são coisas diferentes. Há similaridades, mas eu cuido de vocês dois de maneiras diferentes. Por favor, tente entender. Tomei um gole de cerveja, pensando na minha resposta. Colocando a garrafa na mesa, eu apenas disse, bobagem. Ela se irritou. Não, não é bem assim. Você sabe que eu te amo. Você não pode duvidar disso. Eu sempre lhe mostrei nada além de respeito e amor. E você sabe disso. Mesmo quando, ela hesitou. Então continuou. Outras coisas aconteceram e eu tentei ter certeza de que você nunca sentisse nada além da minha completa devoção. Isso não mudou. Ela olhou para mim atentamente como se me pedisse para refutar isso. Ela já descreveu a situação como se fosse um caso resolvido, usando as táticas clássicas de um líder. Ao declarar algo como um fato, os outros começam a percebê-lo como realidade. Hoje não, Christie, pensei. A essência do que faço envolve vulnerabilidade, unir pessoas por meio de temas compartilhados e apelar ao seu senso de justiça e importância. Embora essa abordagem possa efetivamente unir as pessoas, em mãos capazes, também pode ter o efeito oposto. Eu me esforço para não manipular dessa forma. Embora eu entenda o que une as pessoas, também entendo como afastá-las com a mesma facilidade. É semelhante a um massagista que sabe onde aliviar a dor, mas também pode causar desconforto intencionalmente.
Eu possuo uma capacidade similar, embora eu despreze tê-la. Quando irritado, alguém pode realmente devastar alguém. Naquele momento, eu estava furioso. Eu queria que ela sentisse minha dor, entendesse que ela causou e confrontasse as consequências que ela enfrentaria no futuro. Eu pretendia desmantelar esse futuro com minhas palavras ali e naquele momento. Refletindo, sinto uma mistura de vergonha por minhas ações e orgulho por manter minha posição em vez de ceder. O que eu fiz não foi nobre, mas que outra escolha eu tinha? Eu não podia dar a ela o que ela queria porque era o oposto dos meus desejos. Não havia meio termo como eu via. Se tivéssemos decidido juntos abrir nosso casamento, isso seria diferente. Mas não tínhamos, e eu nunca teria. Eu estava comprometido com uma pessoa. Os desejos dela colidiam com os meus fundamentalmente, especialmente evidente com o idiota ao lado dela e seu comportamento sinalizando sua aceitação dessa situação. Eu não tinha intenção de dar a ela, então, de acordo com meu código profissional, o assunto estava essencialmente concluído, exceto pela divisão da coleção de CDs. Inclinei a cabeça para ela. Eu entendi o que ela prezava. Eu sabia o quão difícil isso era para ela, as lutas internas que ela devia ter enfrentado. Eu sabia que isso assombraria seu reflexo no espelho depois de hoje. Hora de infligir um pouco de dor. E se eu recusar? E se eu rejeitar viver assim, Christie? Eu não acredito em compartilhar e você também não deveria. E as promessas que fizemos? Elas não significam nada? Ela desviou o olhar com um toque de decência. Eu entendo sua raiva, Mike. Eu sentiria o mesmo. Mas estou aqui para ajudar você a passar por isso. Olha, isso já vem acontecendo há algum tempo. Você estava no escuro. Agora você sabe porque eu respeito você e acho que você deveria saber. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu sei o que eu quero. Acho que você consegue lidar com isso. Acho que vai. O que compartilhamos é precioso demais para deixar ir. Você entende isso? Somos melhores juntos do que separados. Isso. Ela gesticulou em direção ao problema novamente. Não nos afeta. Não sei como fazer você ver isso. É como um trabalho paralelo ou algo assim. Ela não tinha a mínima ideia da minha raiva. Ela exibia todos os sinais clássicos de alguém que havia descartado a possibilidade de entender a resposta negativa que estava por vir, porque aceitá-la significaria reconhecer que ela havia feito algo seriamente errado. A maioria das pessoas fazia isso. Quando confrontados com seus erros ou ações desagradáveis, eles minimizaram a reação para evitar encarar a gravidade de seus erros. Ninguém quer admitir sua culpa porque isso significaria tomar medidas para fazer as pazes. Eu zombei e disse, você realmente acredita nisso, hein? Como exatamente você achou que isso funcionaria, Christie? Como você estava planejando acalmar meus sentimentos? Como você iria consertar isso? Ela piscou para minhas palavras, mas para seu crédito, ela se recompôs. Não sei. Você teria que me dizer. O que você quisesse. Tudo bem. Sem problemas. Diga a esse idiota que você terminou e que quer que ele saia daqui imediatamente. E diga a ele para esquecer seu número. Eu me inclinei, fixando os olhos nela. É isso que eu quero, Christie. Você consegue fazer isso? Ela hesitou por um momento, depois desviou o olhar. Então, nada? Perguntei friamente. Depois de um momento de silêncio, ouvi o relógio de pêndulo na parede, um presente da mãe dela em nosso 10º aniversário. O sino marca suavemente os minutos que passam. Mike, por que você não consegue ver? Nada precisa mudar. Estamos tendo essa conversa aqui agora porque eu me recuso a enganar você. Está me destruindo manter as aparências. Preciso ser livre. Você não quer isso para mim? E eu te respeito demais para não te dizer para te ajudar a entender. A aceitar. Terminei por ela. Ela assentiu, uma lágrima se formando no canto do olho. Há quanto tempo estamos casados, Christie? Perguntei de repente. 11. 11 anos, ela respondeu insegura. Certo. E em todo esse tempo,
eu já lhe dei a impressão de que eu ficaria bem com isso? Que eu poderia simplesmente aceitar. Mais uma vez, ela desviou o olhar. Outro ponto para o time Mike. Ela tinha me subestimado e subestimado meus sentimentos. Não, ela murmurou depois de um momento, então encontrou meu olhar novamente. Mas você poderia. Eu acredito que você poderia. Nossa vida é construída em puro amor um pelo outro. Se você realmente me amasse, você me deixaria ter isso. Sério? Amor puro? E é assim que você demonstra isso? Se apaixonando por outra pessoa e estando com ela? Isso é amor puro para você? Como seria o ódio puro, então? Me matando primeiro? Isso não é justo, Mike. Eu não planejei isso. Eu nunca quis te machucar. Bem, você conseguiu de qualquer forma. Desculpe. Eu também. Não muda muita coisa, não é? Tomei outro gole de cerveja. Não conseguia sentir o gosto de nada. Estava apenas frio e úmido naquele momento. Contemplei meu próximo movimento. Eu sabia que seria difícil para ela enfrentar isso sozinha. É por isso que ela trouxe James junto. Sem ele, ela não teria conseguido lidar com isso. Mas ela não percebeu a profundidade da minha dor. Na verdade, nem eu estava totalmente ciente disso naquele momento. Christie, como você acha que eu me sinto agora? Perguntei gentilmente. Ela olhou para o cara ao lado dela, James, que assentiu encorajadoramente. Acho que você deve se sentir magoado, bravo, chateado comigo, por fazer isso conosco, com você. Mas você não entende. Não é o que você pensa que é, o que você teme. Podemos consertar isso. Podemos trabalhar nisso. Eu ainda te amo, e sempre amarei. Preciso que você saiba disso, se não souber de mais nada. Eu te amo. Eu sempre te amarei. Sempre será seu. E você será meu. Só precisamos superar esse obstáculo, fazer ajustes, e então ficaremos juntos para sempre. Lembra das lagostas? Ela estava se referindo a uma cena de Friends que nós dois adoramos. Naquele ano, nós até nos vestimos de lagostas para o Halloween. Acho que você não entendeu a situação. Você arrancou meu coração. Você percebe isso? Tudo o que eu acreditava sobre nós está despedaçado. Uma dor fresca e crua saiu de mim. Não, não é, Christie me interrompeu. Esse é o ponto, não é. Eu ainda sou a mesma pessoa. Você ainda é a mesma pessoa. Este ainda é o mesmo casamento. Só que há outra dimensão nisso. Um novo aspecto. Você precisa entender isso, nada muda. Você tinha que saber, só isso. Por que isso, Christie? Por que eu precisava saber? Por que você não podia simplesmente continuar se esgueirando? Eu parei, querendo fazer um ponto para ela. Ela pareceu surpresa por um momento. Você realmente preferiria que eu continuasse traindo? Não, não foi isso que eu quis dizer. Estou perguntando por que eu precisava saber. Por que isso estava me destruindo, ela disse, parecendo um pouco confusa, insegura sobre para onde eu estava indo. Eu estava me esgueirando, tentando tanto manter quem eu era em casa. E não foi justo com você. Exatamente. Então você estava se esgueirando. Por que isso? Por que isso estava te destruindo? Bem, porque era. Ela parou de falar, percebendo meu ponto. Errado? Eu sugeri. Ela simplesmente olhou para mim. A razão pela qual você estava se esgueirando é porque você sabia que era errado, e você sabia que eu ficaria furioso, chateado, magoado e bravo se eu descobrisse. Você entendeu o dano e a destrutividade de suas ações, então você escolheu se esgueirar. Você escondeu seu comportamento antiético porque sabia que era moralmente incorreto. Houve mais silêncio. Então ela disse, nós só precisávamos encontrar uma maneira de te dizer que iria diminuir a dor. Como isso está funcionando para você até agora? Eu retruquei sarcasticamente. Ela permaneceu em silêncio. Mas você ainda não tem ideia de como me sinto agora.
Tudo o que você disse são apenas palavras vazias. Oh! Tenho certeza de que isso é difícil para você. Buá! Nenhum de vocês está sacrificando porcaria nenhuma, está? Só o bom e velho Mike. Eu sou quem tem que aceitar isso. Para você, é um acordo fechado. Você não perdeu nada. Tudo o que você quer é ter o bolo e comê-lo também. E o Sr. Zeak aqui, bem, eu não sei o que ele está perdendo. Provavelmente nada. Ele te pega sem culpa se esgueirando por aí. Grande coisa. Ele começou a dizer algo, mas eu o encarei, então olhei para seu dedo e abaixei minha barba, como se estivesse me preparando para algo. Aparentemente ele pensou melhor em falar. Um microfone. James exige minha atenção tanto quanto você. Estou fazendo o meu melhor aqui, então, por favor, seja compreensiva. Eu disse a ele a mesma coisa que estou dizendo a você agora. Ele não pode me ter como você tem. Tenho 2 homens para cuidar agora. E estou me certificando de que você não esteja recebendo menos do que merece de forma alguma. Você é uma idiota, Christie. Ouça a si mesmo. Não está ganhando menos? Isso é bobagem. O fato de estarmos tendo essa conversa significa que estou ganhando menos, como você tão eloquentemente colocou. Eu não tenho mais você exclusivamente, o que não foi o que concordei quando nos casamos. E você também não. O melhor que você pode fazer é largar esse cara agora mesmo e se jogar à minha mercê. Fim da história. Eu não compartilho. Pare de perguntar. Você sabe melhor. Mas você não tem ideia do quanto isso me machuca. Imagine se eu tivesse um caso. Imagine que eu estava com aquela ruiva bonitinha, a paralegal. Imagine isso, Christie. Imagine que eu chegasse em casa e dissesse que estava com ela há meses. Que eu a amo e quero continuar a vê-la. Olhei para ela e percebi que minhas palavras não estavam sendo assimiladas. Ela estava muito absorta em sua própria situação para entender a realidade do que eu estava dizendo. Então ela falou, confirmando minhas suspeitas. Bem, eu não gostaria, mas encontraria uma maneira de aceitar. Bobagem. A única razão pela qual você diz isso é por causa da situação que você quer que eu aceite. Vamos ser honestos aqui. Ah, desculpe. Eu não deveria ter perguntado isso? Isso a calou. Nem ela conseguiu negar a verdade naquela declaração. Você me destruiu completamente, Christie. Você destruiu tudo entre nós, não vê isso? Não me importo com suas desculpas de que nada mudou. Mudou. E não há como negar. Não importa o que aconteça daqui em diante, você me traiu irreparavelmente. Sempre. Não há como voltar atrás. Não posso aceitar isso. E tenho que pedir para você ir embora porque claramente você quer continuar com isso. Mesmo se não quisesse, como eu poderia confiar em você de novo? Você escondeu isso de mim por sabe-se lá quanto tempo. Se você dissesse, tudo bem, terminei. E então? Como eu saberia que você não começaria de novo com ele ou outra pessoa? Como posso confiar em você agora, Christie? Mas você não vai parar, vai? É isso que você quer. Você acabou de admitir para mim. Isso realmente mexeu com a minha cabeça. Eu podia ver que ela não tinha considerado dessa forma. É isso, pessoas que barganham com o diabo nunca fazem. Você fez sua escolha e não sou eu, é? Se fosse, ele já teria ido embora há muito tempo. É isso que eu quero. Mas você não vai me dar. Você tem alguma ideia de como é isso, Christie? Você tem? Não, claro que não. Você pegou tudo que eu tinha a oferecer e agora você o pegou também. E agora você quer tornar essa escolha oficial. Não funciona assim. Já fizemos nossas escolhas. Você não pode refazê-las. Não tenho a mínima ideia de como será minha vida daqui para frente, mas posso te dizer uma coisa. Nunca mais confiarei em outra mulher. Você se certificou disso, Christie, então obrigada por isso. Só você. Não sei se algum dia vou superar o que você fez e o que você está tentando me forçar a aceitar.
Acho isso doentio. Mas você está tão cego por querer tudo por um momento fugaz que você realmente acredita que pode ter tudo e eu sou o único que precisa ser convencido. Bem, dane-se. A vida não funciona assim. A verdade é que você nunca vai entender a dor que me causou hoje. Nunca. Não até que alguém faça o mesmo com você. Mas isso não vai acontecer, vai? Porque você vai estar muito ocupado conseguindo tudo o que quer. Ah, Mike. Sinto muito. Eu não queria te machucar. Sério, não queria. Por favor, não se sinta assim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Como diabos eu deveria me sentir, Christie? O que você quisesse de mim. Claramente não era o suficiente. Foi? Que tipo de emoção é essa para colocar em um homem que você deveria amar acima de tudo? Diga-me. Como eu deveria me sentir? Eu nem sei o que fiz de errado ou o que você estava perdendo e você não vai ser honesto e me dizer, vai? Você não foi honesto de jeito nenhum. Só houve silêncio. Christie estendeu os braços abertos, hesitando como se fosse me abraçar. Eu levantei minha mão. Não. Obrigado. A última coisa que eu quero é pena de você. Eu quase a chamei de algo duro, mas me contive. Lágrimas brotaram em meus olhos sem que eu percebesse, até que as enxuguei. Era uma mistura estranha, lutando contra a raiva intensa e a mágoa profunda simultaneamente. Como querer jogar alguém de um penhasco enquanto se segura nele e pula você mesmo? Sua mente corre, seguindo cada pensamento até seu fim lógico. Ela precisava entender a devastação que havia causado. Como a maioria das pessoas que fizeram algo horrível, ela evitou encarar isso, tentando minimizar e encontrar maneiras de explicar. Ela precisava fazer isso porque, no fundo, sabia o quão sério era e quanto dano havia causado, e não queria confrontar a responsabilidade. Uma vez que você reconhece, você é obrigado a agir. Admitir a culpa significa que você tem que reparar o dano, e ela simplesmente não tinha os meios ou a capacidade de fazer isso. Algumas coisas são irreparáveis. Quanto mais eu enfatizava isso para ela, mais ela percebia sua responsabilidade. Conhecendo-a bem, eu entendia que ela tinha uma ideia tão grande de si mesma que não conseguia lidar com isso. Ela sofrerá infinitamente, sabendo que ela mesma causou isso e não sendo capaz de consertar. Christie soluçou novamente e o homem ao lado dela se moveu como se fosse falar, mas mudou de ideia quando olhei para ele. Depois de uma pausa, perguntei, então eu posso brincar também? Isso é parte de um grande plano? Christie olhou para mim e franziu a testa. Adorei essa expressão. Ela franziu o nariz e havia rugas entre as sobrancelhas. Ela respondeu, bem, espero que não. Idealmente, você ficaria feliz por ter tudo de mim. Sempre foi o suficiente antes. Mas entendo que não posso condenar ou recusar. Então eu não gostaria, mas eu teria que aturar isso, com condições, é claro. Com condições? Eu murmurei. Essa mulher era incrível. Como pude estar casado com ela por 11 anos e nunca ter visto esse lado dela? O que nublou meu julgamento? O amor é realmente tão cego? Eu era tão esquecido? Bem, eu não me apaixonei. Como você está, você quer dizer? Foi muito fácil. Ela franziu a testa novamente. Direto ao ponto. Agora, quanto a C3, C4 e C5, talvez dessa vez eu possa vencer a batalha dela. Não, quero dizer, é diferente. Se você quiser ficar com outra mulher, eu não gostaria, mas como eu disse, não posso julgar. Eu entendo. Não, você só tem que ter certeza, como eu, de que esse é o nosso relacionamento principal, o mais importante, que você é minha e eu sou sua. É como se sempre tivesse sido assim. Eu sorri para isso. Exceto pelos últimos meses, 6, enquanto você esteve com Bifo, o palhaço, aqui? Ela suspirou. Não é bem assim, Mike, eu nunca parei de te amar, eu só explorei outras opções, só isso. Eu prefiro manter as coisas como estavam, obrigada, eu respondi. Ela se animou com isso, pensando que eu quis dizer que não encontraria outra pessoa.
Ótimo. Bem, como eu disse, entre nós, nada muda. Eu te amo tanto quanto antes. Essa declaração me enfureceu. Confirmou que nosso relacionamento tinha acabado. Tanto quanto antes, então a mesma quantidade que a levou para a cama de outro homem. E se ela fez uma vez, ela faria de novo. E o que eu ganho, Christie? Uma esposa de meio período? É esse o acordo? Um tempo comigo e um pouco com o Capitão Gancho ali? Fiz um gesto em direção a James, que ainda estava inquieto. Não seria assim, ela disse, sua voz tremendo. Nós pensamos, talvez pudéssemos dividir nosso tempo, 2 semanas com você, alguns dias com James. Você está fora muito de qualquer maneira. Você não perderia o tempo, você ainda teria a maioria como você tem agora, você foi o primeiro. Balancei a cabeça e soltei uma risada amarga. Você é completamente maluca, sabia disso? Como não vi isso todos esses anos? Ela até sorriu de volta e disse, o amor é cego. Sério, eu disse secamente com um tom que sinalizava o fim da discussão. Reconsiderei. Fiquei espantado que estivéssemos tendo essa conversa. No entanto, parecia provável que fosse uma das últimas, então tínhamos que cobrir tudo agora. Fiquei surpreso ao perceber que era assim que eu me sentia, mas, ao refletir, eu estava firme nesse sentimento. E essa idiota, gesticulei em direção a James, está bem com tudo isso? Ele olhou para ela, depois para mim. Houve um indício de um sorriso novamente enquanto ele hesitava por um momento, esperando pela afirmação dela antes de concordar. Voltei-me para Christie. Então, simplesmente aconteceu? Sem planejamento ou intenção? Você simplesmente se apaixonou? Eu queria dar uma chance a ela aqui e não fiquei desapontado. Sim, você tem que acreditar em mim. Eu não procurei isso. Eu estava feliz. Eu estou feliz, só que... ainda mais. Exceto por agora. Me dói te machucar. Não é conveniente como essas coisas funcionam? Pena que sou eu quem paga o preço e não você, Christie. Isso também não é fácil para mim, Mike. Eu entendo quão chateado e bravo você deve estar. Eu sei que você é melhor do que isso. Eu acredito que você pode lidar com isso. Ah, você acredita, não é? Você acha que eu posso simplesmente superar isso? Ela desviou o olhar e não encontrou meu olhar dessa vez. Você gostaria de saber o que eu acho, Christie? Eu disse, suavemente. Ela olhou de volta para mim, preocupação evidente em seus olhos. Então ela sentiu hesitantemente. Tudo bem então. Acho que isso é um absurdo, do começo ao fim. Acho que toda essa conversa sobre isso que aconteceu é um absurdo e agora está transbordando nos meus sapatos. Você não se apaixona assim, Christie. Você sabe disso. É preciso esforço. Passar tempo juntos, procurar um ao outro, deixar um ao outro saber que você está interessado. Piadas internas, toques sutis, momentos pessoais. É assim que as pessoas se apaixonam e você não faz isso acidentalmente. É uma escolha. No mínimo, é uma escolha não se conter. Você sabe, eu sei, e até esse cara aqui sabe. Esse incidente desafiou diretamente o senso de identidade de Christie. Ela acreditava fortemente em sua integridade moral e em sempre tomar as decisões certas. Para ela e para muitos outros, dizer que simplesmente aconteceu era simplesmente evitar a responsabilidade. As pessoas usam essa desculpa quando se recusam a confrontar sua própria culpa por ações que sabem que são erradas. Se eles conseguem se controlar é outra questão completamente diferente. Todos os dias, as pessoas conscientemente se envolvem em ações que reconhecem como erradas porque não têm força moral para resistir. Essa tentação é particularmente desafiadora. Os indivíduos frequentemente racionalizam suas ações para aliviar sua consciência, mas, no fundo, a maioria das pessoas está ciente do que é certo e errado. Elas frequentemente fazem de tudo para evitar encarar essa verdade diretamente. Na minha prática de mediação, evito destacar essas situações. Pressionar alguém a reconhecer sua má conduta raramente leva a um resultado positivo. Normalmente, 2 cenários se desenrolam.
Ou eles reconhecem e tentam reconciliar seu comportamento, muitas vezes inventando justificativas cada vez mais implausíveis, ou eles veementemente negam isso, encurralando-se lógica e emocionalmente. No último caso, eles podem retaliar de maneiras prejudiciais, recorrendo a táticas de despeito e diversão. No final das contas, ninguém se beneficia de tais confrontos. Há ocasiões em que alcançar alguém é possível, mas geralmente requer alguém que eles respeitem profundamente, as palavras certas no momento certo, um equilíbrio delicado que é fácil de julgar mal. Quando alguém está profundamente em negação, como observei aqui, pode parecer como tentar gritar para um furacão. Na situação de Christie, ela entendeu o erro e sabia que minha avaliação era precisa. No entanto, encarar essa realidade foi assustador para ela. Tentei destacar a responsabilidade dela por como eu me sentia, com apenas um sucesso modesto. Isso foi aceitável, no entanto. Ajudar alguém a entender suas ações é tipicamente um processo gradual. Eles devem chegar a isso por si mesmos. Raramente alguém compreende isso imediatamente ao ser confrontado. Você pode não ter pretendido isso, mas certamente não impediu, não é? Isso é trapaça, Christie. Cada ação era infidelidade emocional antes mesmo de escalar mais. E no fundo, você sabe disso. Eu sabia que ela iria ponderar isso por dias. Próximos passos aguardavam. Então sua justificativa é que não me faltava nada? É isso? Ela simplesmente olhou de volta, começando a entender minha intenção e se sentindo desconfortável. Palavras exercem poder quando usadas conscientemente. E ela reconheceu minha proficiência. Eu entendo. Então você nunca considerou que se você tinha tanto amor sobrando para o polegar dormente aqui, isso significava que você não estava me dando? Você parece ter estabelecido algum limite arbitrário sobre quanto amor eu deveria receber, com o resto livre para você distribuir como quiser, certo? Ela respondeu, você pode amar crianças e ainda amar seu cônjuge. Sua mãe te amava menos porque havia 6 filhos? Fiquei surpreso. Ela estava revidando. Não pude deixar de me perguntar se eles tinham treinado um ao outro. Talvez eles tivessem se preparado para minhas inevitáveis objeções. De certa forma, o planejamento deles foi impressionante. Uma pena. Sim, isso é verdade, e já que você tocou no assunto, eu certamente não recebi minha cota justa, de forma alguma. E você está bem ciente disso. Mas não estamos falando de filhos, estamos, Christie? Estamos falando de um casamento. Eu praticamente cuspi a última palavra e ela visivelmente estremeceu. Ótimo! Estou tão feliz que você quantificou exatamente quanto eu deveria receber. Talvez você devesse escrever uma tese sobre isso. Tenho certeza de que muitos outros casais estariam interessados em saber qual é esse número mágico. Só o suficiente. Então ele não percebe nenhum déficit, é essa a ideia? Mais olhares. O rosto dela secou ao redor dos olhos. Ela sabia muito bem que eu estava prestes a confrontá-la agora. Perguntei, o que você acha que sua irmã pensaria sobre isso? Você já pensou nisso? Só curiosidade. Christie levantou a cabeça desafiadoramente, um sinal claro de que ela estava se mantendo em seu caminho obstinado. Não acho que eles aprovariam, mas se eu pudesse explicar a eles que nunca quis que isso acontecesse, que simplesmente aconteceu, que mereço ser feliz e que esse é meu caminho para isso, eles entenderiam. Eles querem o que é melhor para mim, sabia? Isso era verdade. Eles queriam. Embora eu suspeitasse que Christie não percebesse que eles sabiam exatamente do que ela era capaz para atingir seus objetivos. O irmão dela tinha me dado uma palestra pessoal no dia do nosso casamento sobre isso. Ele tinha me aconselhado a não tolerar as bobagens dela. Ela queima forte, mais rápido. Fique firme e ela vai mudar de ideia. Ele também mencionou que ela tinha ideias peculiares, mas que era só rir delas e ela acabaria entendendo. Duvidei que ela receberia a recepção que esperava. Acho que você está sendo otimista. No momento em que você explicar que me traiu, vamos chamar isso do que é. Você esteve com outro homem e depois mentiu sobre isso para mim. Não tem como disfarçar isso. Não tem nada que você possa dizer ou fazer para mudar isso.
Então, eu acho que eles terão algo a dizer sobre isso, você não acha? Você acha que seu irmão vai aprovar ou entender isso, Christie? Eu gesticulei com aspas no ar em torno de aprovar e entender. Ela baixou os olhos brevemente e então os levantou novamente e disse suavemente, eles vão entender. Eu acredito que eles vão. Assim como você tinha certeza de que eu aceitaria isso, certo? Você está rebatendo 0-2 nessa pontuação, querida. Não é um ótimo histórico. Ela soluçou uma vez e enxugou os olhos. Mas eu não estava pronta para recuar. Sabe, mesmo depois que eu pedir para você ir embora, você vai acabar com esse cara. Olhei para James, que agora me olhava com hostilidade aberta. Até ele entendeu o que eu queria dizer. Deixar? Ela interrompeu fracamente. Afinal, você o ama, não é? Você mesma disse. Então, quando eu digo vá, para onde você irá? Não me diga que não pensou sobre isso, tenho certeza que sim. Você não é ingênuo. Você sabia que havia uma chance de eu não aceitar isso e do jeito que foi apresentado até agora, comprometer-se não era uma opção. Então você iria embora. Você já começou a mover suas coisas para a casa dele? Eu verificaria, mas não estou a fim de levantar. Sua voz soou distante enquanto ela falava. Nós pensamos e eu pensei que você poderia precisar de algum tempo para se ajustar ao novo. Suas palavras vacilaram brevemente, então ela mudou de assunto, evitando a pergunta que não queria responder. Eu não vou desistir. Mesmo se você me pedir para ir embora, você pertence a mim e eu pertenço a você. Eu sempre estarei aqui. Você sabe disso. As táticas dela estavam se tornando mais intrigantes. Ela estava determinada a me envolver em meus próprios termos, apelando para meus laços emocionais. Ela sabia que eu era excelente em encontrar soluções na minha vida profissional. E ela acreditava que estava oferecendo a melhor solução para nós agora. Então seu plano era ficar com um homem que conscientemente persegue a esposa de outro homem. Um homem que não mostra consideração pelos relacionamentos dos outros. É esse o padrão que você está adotando atualmente? Uau! As palavras dela tocaram um nervo e eu a peguei dando uma olhada rápida para James, que retribuiu um sorriso tranquilizador, silenciosamente me pedindo para não levar suas palavras muito a sério. Querida, ele começou. Mas eu o interrompi enquanto me inclinava para a frente. Com o máximo de ameaça que consegui reunir, falando em tom baixo, avisei, última chance, James. Ou eles vão começar a te chamar de Jimmy Wamble. Entendeu? E ele está se amarrando a você, continuei. Um trapaceiro comprovado. Uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro, certo? Vocês dois se merecem, isso é certo. Pode ser emocionante no começo. Muita intimidade sem culpa, pelo menos da sua parte. Duvido que ele tenha se sentido culpado. Mas o que acontece quando a novidade passa? Sempre passa. O que acontece quando ele chega atrasado do trabalho? Ou você? Vocês dois conhecem as capacidades um do outro agora. Como isso vai acontecer? Quem vai confiar em quem, eu me pergunto. Christie olhou para James, que balançou a cabeça com um sorriso fraco, claramente ignorando minhas palavras. Mas o dano já estava feito. Christie se orgulhava de sua habilidade de julgar as pessoas e de sua própria ética. Esta noite, ambos tinham levado um golpe, e ela foi esperta o suficiente para reconhecer a verdade no que eu disse. E pior, agora que estava lá fora, não podia ser simplesmente ignorado. Em momentos de intensidade emocional como esse, isso inevitavelmente ressurgia como o primeiro pensamento. Naquele momento, o relacionamento deles estava irreparavelmente manchado antes mesmo de começar. A semente da suspeita havia sido plantada e não iria embora. Em certo sentido, todo o relacionamento deles era fundado naquele engano, uma verdade desconfortável que agora era gritantemente aparente para ela graças à minha intervenção. Christie se virou para mim, seus olhos arregalados. Ela entendeu minhas palavras e eu podia dizer que elas tinham tocado em algo. Era apenas superficial por enquanto, mas eu sabia que iria afundar mais profundamente com o tempo. Ela tinha me enganado tirando vantagem da minha confiança.
Ela sabia que nunca poderia fazer o mesmo com ele, não da mesma forma, e minhas palavras tinham ressaltado esse fato. Bom, outro golpe infligido. Eu ainda queria minha vingança. Hora de dar o golpe final então. Tomei outro gole de cerveja, terminando a lata dessa vez. Até arrotei casualmente cronometrado para efeito. Mas sabe o que realmente me atinge? Continuei, olhando para seu rosto choroso. Apesar do suposto propósito dessa conversa, explicar a nova realidade para mim. Ela permaneceu em silêncio. Você tem uma veia realmente maliciosa bem lá no fundo. Isso também me atingiu de perto. Não importa o que Christie pensasse de si mesma, ela tinha uma forte convicção de que era uma pessoa fundamentalmente boa. Ela tinha seus ditados sobre isso, como alguns indivíduos eram pessoas boas que simplesmente cometeram um erro, como dificilmente alguém era inerentemente mau. A maioria das pessoas se encontrava em situações difíceis e via apenas uma saída, ou as circunstâncias as forçavam. Eu realmente não tinha refletido profundamente sobre isso até recentemente, mas percebi que Christie era uma liberal compassiva de coração. Ela era do tipo que nunca jogava a culpa nos outros. Agora eu me identifico como liberal também. Acredito em assistência médica universal, em cuidar de todos os setores da sociedade e coisas do tipo. No entanto, também defendo a responsabilidade pessoal. Você pode ter razões para suas ações, e eu posso simpatizar com essas razões, mas, na minha opinião, isso não o absolve da responsabilidade de suas ações. Você pode ter enfrentado dificuldades ou sido maltratado, mas isso não justifica levar uma arma para um bar e atirar em pessoas inocentes. Nada faz. Você fez a escolha, por quaisquer razões, e essas pessoas estão tão mortas agora quanto estavam momentos atrás. Entender seus motivos não traz essas pessoas de volta à vida magicamente. Ela acreditava firmemente que era uma boa pessoa que poderia ocasionalmente fazer algo errado, mas isso era aceitável porque ela se arrependeria profundamente depois. Quando alguém com quem você se importa profundamente diz essas coisas para você, mesmo que você não queira acreditar, uma parte de você reconhece a verdade delas. Apesar de suas defesas, suas palavras penetram sua consciência. Eu era alguém em quem ela confiava imensamente, mas eu a rotulei como má, e eu quis dizer isso. Ao expor seu auto-engano, eu dei a ela um motivo para duvidar de si mesma, o que foi incrivelmente doloroso, especialmente vindo de alguém que ela valorizava e confiava. Eu esperava que ela desconsiderasse meu interesse pessoal em dizer essas palavras. Eu contava com ela acreditando neles, sabendo do imenso poder da autoafirmação. Tudo bem, então. Era hora de fazê-la sofrer de verdade. A verdade, Christie, é que toda vez que você se olhar no espelho de agora em diante, você vai se lembrar de hoje. O que você disse, o que você fez, as ações que você tomou, a dor e a destruição pessoal que você causou, tudo porque você não pretendia se apaixonar. Bem, eu me recuso a aceitar essa desculpa. Você fez uma escolha consciente. Porque eu não consigo nem começar a entender, e não tenho certeza se você sabe também. Mas isso não importa agora. Você fez isso, e esse é o resultado. Vou pedir para você ir embora logo, e se você for inteligente, você irá. Eu nunca bati em uma mulher antes, e apesar de tudo, eu me importo profundamente com você. Mas se você ficar, eu posso não conseguir me controlar, especialmente com aquele idiota parado ali. Então leve isso com você. Você se mostrou uma pessoa maliciosa. Tudo o que você fez aqui é pura malícia. Saiba que nossos amigos e sua família também verão. Posso explicar a eles assim como você tentou explicar a mim. Pense nisso. Considere as consequências do seu caso. Você destruiu a única coisa na sua vida em que podia confiar, e não há mais ninguém para culpar além de você mesmo. Você é inegavelmente uma pessoa profundamente falha, um dos piores tipos, infligindo dano aos outros e então tentando diminuir sua própria responsabilidade minimizando o dano. Você é o tipo de pessoa que eu espero que acabe sozinha no sofrimento. Se eu fosse você, eu procuraria ajuda profissional. É tarde demais agora, mas eu gostaria de entender o porquê para não repetir esse erro. Então vá em frente.
Deixe seu trapaceiro habitual e tenha uma vida maravilhosa, sempre se perguntando onde o outro está. Enquanto isso, eu estarei aqui, afogando minhas mágoas e me perguntando o que eu poderia ter feito diferente. Espero que a emoção tenha valido tudo o que você perdeu. Agora, por favor, vá. Fiquei ali olhando para ela, e ela olhou de volta. Ela estava prestes a falar, hesitou, então começou: esta é minha casa também. Eu fui embora. Levantei-me tentando parecer o mais ameaçador possível e gritei: sai da frente! Joguei uma lata de cerveja vazia na parede e ela caiu no chão. Não teve o efeito que eu esperava, mas eu estava furioso demais para prestar atenção. Ela se encolheu, e Jamie se levantou, olhando para minha expressão enfurecida. Ele se virou, pegando uma Christie visivelmente assustada em seus braços e correndo com ela em direção à porta. Espere, eu disse com um ato final em mente. Isso me ocorreu naquele exato momento, uma conclusão adequada para a noite. Ao se aproximar dela, ela se encolheu. Agarrei sua mão esquerda e abri seu punho fechado, removendo rapidamente suas alianças de noivado e casamento antes que ela pudesse resistir. Dando um passo para trás, examinei as alianças brevemente. Então, removendo meu próprio anel, apertei todos os três em meu punho e disse: espere aqui. Eu caminhei até o banheiro ao lado da porta da frente, perto da cozinha, e empurrei a porta. Olhando de volta para seu rosto pálido, coloquei todos os três anéis no vaso sanitário e, sem olhar, dei descarga. Parece apropriado. Você jogou nosso casamento no ralo, então as alianças também vão. Eu previ a dor que isso causaria. Esses anéis significavam muito para ela. Ela dedicou 3 meses para encontrar os perfeitos, fazendo-os no modelo do anel de seu falecido pai. Eu não me sentia feliz com o que estava fazendo, mas tinha um significado simbólico. Naquele momento, tudo o que eu queria era me machucar. Não tenho orgulho disso agora, mas tenho que admitir honestamente meus sentimentos naquele momento. Ela choramingou com minhas ações, sussurrando suavemente: não, não. Eu não quis dizer isso. E mais uma coisa, eu interrompi, e dizendo algo. Eu balancei e acertei James bem no rosto. Coloquei tudo que tinha no ponche. Ele caiu no chão. Christie olhou para ele rapidamente, depois de volta para mim. Apertei minha mão dolorida e franzi a testa para ela. Você pode ir agora. Vou trocar as fechaduras amanhã. Espere pelos documentos. Estava tudo acabado. Estava tudo acabado entre nós. Ela sabia e eu sabia. Ela não seria capaz de se olhar no espelho depois de testemunhar isso. Ela não conseguia olhar seus amigos nos olhos sem vergonha, assombrada pelos eventos de hoje, tudo que levou a isso, o que ela fez conosco, com um homem que ela pensava que era. E naquele momento, eu não senti nenhuma simpatia. Eu estava magoado, traído, humilhado e, droga, eu estava furioso e determinado a me vingar. Eu considerei que ela poderia recorrer a medidas extremas, mas naquele momento, lamento admitir que eu estava indiferente. Não é a resposta apropriada, mas eu estava tão devastada que não consegui demonstrar nenhuma preocupação. Isso pinta um quadro nada lisonjeiro de mim, mas, como mencionei, não sou a pessoa mais fácil de se conviver, especialmente em momentos como esses. Ela se ajoelhou ao lado dele, agitada, e eu o agarrei rudemente pelos cabelos. Então eu abri a porta do condomínio, empurrei-o para fora sem dizer nada, deixando sangue no chão de madeira. Christie seguiu, chocada. Depois que eles estavam do lado de fora, eu recuei para dentro e bati a porta na cara deles. Fiquei ali, tremendo por um momento, depois voltei para a sala de estar para pegar a garrafa de vodka sabor pêssego no balcão da cozinha. Eu sabia que minhas palavras tinham sido duras, mas não tinha intenção de beber até cair, embora alguns goles pesados parecessem necessários para acalmar meus nervos. A vida era sobre triunfo, e eu me recusava a ser uma vítima, mesmo quando me sentia como uma. Eu simplesmente teria que encontrar um caminho a seguir. Amanhã é